Primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então, disseram-lhe seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então, falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi, não o sabe? Vem pois agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão, teu filho. Vai, e entra ao rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei, depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão teu filho, reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo, e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok,
o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo, quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então, jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então, Batseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão, na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então, tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então, subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel, e sobre Judá. Então, Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então, desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse, viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse a Adonias, certamente nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Giom e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada, este é o clamor que ouviste. E também Salomão, está assentado no trono do reino. E também os servos do rei, vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, faça teu Deus, que o nome de Salomão, seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono, seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então, estremeceram, e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão,
Porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa.